Ferreira desapareceu em Parintins aos 7 anos de idade no dia 27 de março de 2003. A menina, acompanhada por uma colega, deixou a escola e seguiu para um comércio próximo. Ao sair, foram abordadas por um homem alto e claro que estava em um triciclo. Ele ofereceu carona às ambas e elas embarcaram no veículo. A colega de Kathleen, ao chegar perto de sua casa, pediu para descer e a Kathleen seguiu viagem e nunca mais foi vista. Durante esses dolorosos 11 anos, Cristiane, mãe de Kathleen, incansavelmente e cotidianamente à procura de sua filha. As estradas de água da Amazônia têm sido grandes parceiras ao longo do tempo, testemunhas vivas dessa busca, sem sorte e sem fim. A princípio, recorreu à polícia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, às emissoras de rádio e televisão. Em vão. Dentre as inúmeras tentativas, chegou no governo do estado, na época do senhor Amazonino Mendes, quando, de passagem por Parintins, entregou-lhe uma carta relatando os fatos e pedido de apoio. Segundo Cristiane, naquele momento, o prefeito da época humilhou ela, dizendo ao governador que era mentirosa e doida. E entre soluços incontidos, fala sobre outra injusta acusação advinda da polícia. Além dos elementos apontados, o caso de Kathleen trouxeram à tona outros fatos semelhantes, adormecidos nos arquivos das investigações. E por conta da complexidade da questão e ao mesmo tempo das limitações e fragilidades dos órgãos que cuidam desses casos dessa natureza, a tendência é caírem no esquecimento e virarem arquivo morto. Assim, tanteando nas obscuras incertezas, Cristiane vive em peregrinação permanente, dia após dia sem saber onde encontrar sua filha. Hoje em dia em Parintins, amanhã em Manaus, depois de amanhã em outro município, sempre surge um sinal, ainda que falso ou consistente, mesmo sem apoio institucional, insiste na busca. É um prazer estar na sua presença hoje para que nós falarmos sobre o caso da menina Kathleen, desaparecida em 2003, com 8 anos. Atualmente ela estaria com 29, se eu não me engano, né? E hoje a gente vai estar aqui falando com a nossa querida Cristiane, que é a mãe da desaparecida. E, assim, a gente vai fazer algumas perguntas para que a senhora fale um pouco mais sobre o caso. E, obviamente, para a senhora se sentir um pouco mais à vontade, porque é um assunto delicado. Estamos falando sobre o desaparecimento de uma menina que, com certeza, era muito importante para a senhora, ou para os familiares também. Enfim, vamos começar. Ou audiência que possa fornecer informações sobre o paradeiro dela? Infelizmente, até hoje, a gente nunca conseguiu nenhuma pista, né? Poderia, sim, dizer por alto, assim, onde a criança foi vista pela última vez, no momento que ela estava, pelo que eu entendi, ela estava saindo da escola, né? Então, a senhora poderia dizer mais ou menos em que área ela estaria? Sim, Kathleen estudava na escola presbiteriana no bairro de Santa Rita, onde na época eu também morava, né? Então a Kathleen foi para a escola, ela assistiu todinha a aula. Ao sair da aula, em frente à escola, tinha um indivíduo que estava em um triciclo e que ela disse para a amiguinha dela, a segunda amiguinha dela, da época, que ela chamava de tio, porque se ela conhecesse alguém, assim, uma pessoa assim adulta, era tio, tia, os cabecinha branca era vô, vó, era assim que ela tratava e ela tomava a benção. Ela devia ser uma criança muito... Ela era assim, uma criança muito espontânea, uma criança muito extrovertida, uma criança muito dada, entendeu? Então foi... Eu tenho certeza assim que foi por isso que essa pessoa se aproximou da minha filha. Só que Kathleen era assim, se você convidasse ela, digamos, vamos lá no parquinho, a Kathleen dizia, vamos tio, mas tem que pedir da minha mãe, porque a minha mãe é brava, ela não deixa,
entendeu? Era assim que Kathleen iria te responder, né? Era dessa forma que a Kathleen respondia às pessoas, sabe? Mas então, como na época eu era gerente da concessionária 35, eu viajava muito, eu estava a trabalho, né? Então, quando eu liguei até na sexta-feira, eu falei, na sexta não, na quarta, eu falei com eles, porque eu estaria retornando no sábado, foi onde não deu. E então eu liguei, eu ainda falei com ela, que ela era a primeira pessoa que eu falava, era ela, sabe? E então eu falei com ela e de lá eu não falei mais com ninguém de casa depois desse dia, né? E foi então que tudo aconteceu. Eu li que após o ocorrido do caso, assim, a senhora iniciou um costume, uma festa de determinado santo. A senhora poderia falar um pouco sobre? Sim, é assim, São Jorge, São Jorge, né? É porque eu sonhei com ela e ela dizendo para mim me pegar com ele, que ele ia ter o tempo de ele ajudar a trazer ela para casa, entendeu? Então eu me peguei com São Jorge, eu abracei São Jorge e eu faço todos os anos a festa de São Jorge, em prol os desaparecidos, no qual eu ajunto várias pessoas, principalmente as pessoas da periferia, né? Faço assim um domingo de lazer para as crianças carentes, né? Onde a gente dá um almoço, a gente se organiza, compra boi, a gente compra um boi, compra outras coisas para a gente, porco, frango, tudo que a gente puder, né? Para a gente fazer, dar aquele dia para as crianças, faz brincadeiras de pau de sebo, corrida no saco, um monte de coisa legal para as crianças se divertir, né? E eu me sinto assim muito feliz, é muito cansativo, mas eu me sinto muito feliz em fazer essa festinha para as crianças, né, esse evento. A senhora fez como se fosse, da mesma forma que é uma festa assim, para as crianças, um sinal para outras pessoas que também passaram por experiências. Sim, sim. Eu penso assim, até porque eu convido, né, a dona Glória, né, que é a mãe do Jander, né? Eu convido ela para ir com a mãe do outro rapaz da família Coelho, que eu não tenho assim, eu nunca consegui falar com ela, entendeu? Mas assim, as minhas lutas não é só por Kathleen. De vez em quando eu viajo, vou para São Paulo, vou para Santa Catarina, a gente sempre tem encontro das mães na Praça da Sé, entendeu? Então assim, é que nem eu falei para você, assim, aqui eu não faço quase nada, assim, porque para mim fica assim, muito aqui na cidade, né? E que vão saber é só nas comunidades, né? E, então, assim, eu viajo para mim nesses encontros, que é para a gente ter mais, porque geralmente quando tem encontros na Praça da Sé, é mãe de todo o país. Então, assim, uma ajuda a outra. A gente fala assim que a mesma luta, né? Então a gente criou um tema assim, que somos mães solitárias. Solitárias por quê? Porque a gente não tem um parlamentar que nos ajude, não tem justiça. Ou seja, existem voluntários na nossa luta, né? Nessa nossa luta só tem voluntários, pessoas que elas sensibilizam pelo nosso caso, pela nossa dor, e elas abraçam. Tem um grupo dela de Kathleen, desaparecida, então ela é uma iapoliana de São Paulo, que é um grupo, a gente tem quase 200 mil seguidores, né? Pessoas que espalham, né? Então, assim, onde a gente abraça uma mãe com a outra de desaparecidos, e a gente encontra força para a gente lutar, né? Porque não existe justiça, não existe ninguém para nos apoiar, a não ser nós e pessoas que sensibilizam com a nossa dor. Então eu confiei neles e dei as fotos da minha filha, e essas fotos simplesmente sumiu, que não sabem para onde foi, nem o que fizeram nas fotos. Assim, de todas as pistas
que a senhora ouviu dizer, falar a respeito da sua filha? Qual foi a mais concreta que a senhora mais se aproximou ou não houve? Não houve nenhuma, só falso, só criações, né? Que criavam assim, coisas terríveis, né? No mesmo dia concediu de ir à polícia para a comunidade de Maranhão e para Óbidos, que tinham visto minha filha lá. Chegou lá, não era. Tinha sim uma garotinha, filha do professor que teria ido daqui lecionado lá, né? Lá no Maranhão, que realmente era igual o Kedro, mas só que a criança tinha 3 olhinhos. Essa foi a única, assim, nossa senhora, que assim chegou assim da gente ter assim, aquela grande todo mundo me ouvindo? Ótimo.